irmãos, mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Foi muito pouco amém para muito crente. Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos deveras alegres, né? Estar aqui pela primeira vez com o nosso pastor Laércio Venâncio. Eu disse a ele: hoje se cumpre uma promessa na minha vida, né? E não podia ser em outro lugar. Deus continue lhe abençoando. Mas antes de falar alguma coisa, eu trago a paz do meu pastor presidente, pastor Jadiel. Meu pastor tem 86 anos, viu? Pastor do Cajado, homem seguro, né? Quero cumprimentar também os companheiros, a diretoria, os pastores. Não me sinto capaz, mas sei que Deus está comigo, amém, meus irmãos? E em nome da nossa igreja, eu quero convidar, pastor, rapidinho, o diácono, veio comigo, o diácono Wilker, o Carlos e o irmão da mídia, né? O Midianita, né? Não é Medianita, é Midianita, né? E a gente quer entregar ao Senhor, né, em nome do nosso ministério, do nosso pastor presidente, para o Senhor, mas abrange a todo o ministério uma placa, né? Em agradecimento a Deus pela sua vida. É simples, mas é com muito amor, muito carinho. Sei que entregamos ao Senhor, mas representando todo o ministério da igreja, homens sérios. E aí vai as felicitações do meu pastor também. Deus lhe abençoe. Faço minhas palavras que o Senhor falou, né? Quando Maria chegou na casa de Isabel, né, com Jesus na barriga, e quando ela entrou dentro da casa, o menino na barriga de Isabel se alegrou, né? O mundo diz, né, o meu santo bateu com ele, mas aqui não. Aqui a gente diz: o meu espírito testificou que está em tu. Amém? Então, aos obreiros, aos companheiros, às digníssimas esposas dos obreiros. A minha esposa, ela não pôde estar comigo hoje porque é trabalho lá no culto da família. Nós somos uma família missionária, fomos enviados pelo pastor da igreja ali para o bairro do Curado. Estamos pastoreando uma igreja ali junto com a minha esposa e meus 2 filhos. Por isso que ela não pôde estar conosco, né? E se eu puder também fazer um comentário, pastor, superficial, com todo respeito. Eu acredito que quando a igreja for arrebatada, que a gente sentar no coral para cantar Santo, Santo, o tecladista vai ser o maestro. Tu mora no meu coração, viu, homem? Eu acho que ele vai ter um lugarzinho lá, e esse privilégio vai ser só para Campos do Jordão, né? Deus te abençoe, amigo. Cadê a digníssima esposa? Deus te abençoe. São um casal de amigos que a gente conhece aí. Estou feliz de ver vocês aqui, viu? Junto na cobertura do pastor Laércio. Deus abençoe vocês. Queridos, vamos meditar na palavra. Abra a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Isso, se quiser me ajudar aí, me ajuda aí. Queridos, eu estava meditando. Quero também agradecer ao vice-presidente da igreja que entrou em contato. Deus lhe abençoe, viu? Você é um paizão, Deus lhe abençoe, viu? Estava meditando com a temática dessa EBO. E eu gosto de EBO. Eu gosto. Eu lembro que em 94, se não me falha a memória, a gente era garoto de igreja, de pátio de igreja. Por misericórdia, somos filhos de sacerdote. E havia uma EBO ali na Assembleia de Deus, lá na cidade de Abreu Lima. E eu não sei hoje, mas teve uma época que tinha dias que as portas eram fechadas, só entrava obreiro. A igreja não entrava, só entravam os obreiros. E lá no mediado 93, 94, eu era garotinho de pátio de igreja. E enquanto meu pai estava lá dentro com alguns familiares, eu gostava de ver os pastores que chegavam. E eu tive a honra de ver alguns pastores que hoje já partiram, né? Como um pastor da presidência de uma grande igreja aqui em Pernambuco. Eu vi ele chegar na veraneio lá, acompanhado com seus obreiros. E eu ficava procurando um espaço para poder escutar as mensagens. E o convite veio à tona, esta lembrança. E o tema é muito bonito, muito importante, rico, escolhido para um propósito. Claro, a gente vive hoje uma época
E eu vou dar lugar, o pastor botou a mão em mim, viu? Então segure aí. A gente vive uma época que eu me assusto, porque o que eu encontro, não vou tratar só para obreiro, mas para irmãos também, crente que não tem um propósito, e isso se tornou um problema para as igrejas, porque quando um obreiro, um crente, ele não tem um propósito, ele atrapalha propósitos. E pastor, e tem crente hoje, eu vou entrar na mensagem, tá? Eu estou dando um copinho aí só para você receber logo um choquinho de Jeová, para depois dar glória. E tem crente que não tem propósito? Tem. Há uma onda que está se espalhando, em que muitos crentes já não querem mais congregar, já não querem mais ter um pastor, já não querem mais se submeter àquilo que Paulo fala, a doutrina dos apóstolos. Eu creio em Deus, Deus fala comigo, mas eu não creio em estar agrupado no corpo. E quando um crente ele perde o propósito, ele perde também o gosto de ir para o céu, irmãos. Porque me permita, quando nós estamos aqui congregando debaixo de uma liderança constituída por Deus, nós estamos unidos, esperançoso, não para as coisas que o mundo pode nos dar, mas eu estou aqui reunido aguardando o toque da trombeta, onde eu partirei com a minha família. E hoje devemos ter uma bezetacil todos os dias, porque pense numa era difícil, onde os que não têm propósitos atrapalham os que têm propósito. Mas carinhosamente, eu sei que o pastor Laércio é um paizão, são métodos pedagógicos, vamos interagir. Toque quem está do teu lado e diga para ele: tu tem um propósito? Pergunta de novo para ele: tu tem um propósito? Aleluia. E todos nós que temos um propósito, claro, a maior promessa de todas, a salvífica, aquela que partiremos, não ficaremos aqui. Mas enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, temos um propósito. Hebreus vai falar, o livro de Hebreus vai falar que não faça como os demais, congregue. A gente tem que ter uma liderança, a gente tem que estar com o corpo. Temos que cercar a mesa do Senhor, temos que trabalhar, servir a Ele até aguardar o dia, porque até nisso prestaremos conta. Porque depois que passar as tribulações, passar toda aquela guerra, vamos se apresentar diante de um tribunal, o tribunal de Cristo, e lá receberemos o galardão conforme as nossas obras. Então o que nós fazemos hoje, também daremos relatório para aquele grande dia. Então eu estava lendo a história de Jeremias, e eu sei que durante essa semana muitos pregadores, homem de Deus, passaram aqui e falaram bem sobre Jeremias. Jeremias foi chamado para um propósito, e o que me chama a atenção é que, só um resumo, o chamado de Jeremias não foi Deus dizer para ele: eu vou te colocar como cabeça, eu vou te colocar, não. Deus logo disse a ele: tu vai sofrer, viu? Tu vai padecer pelo um povo. Então o propósito de Jeremias era que Deus queria chamar Jeremias para um conserto, para uma restauração, e essa chamada lhe causaria algumas dores, alguns medos. Mas Deus disse a Jeremias: te preocupa não, Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Deus chama Jeremias para um chamado, e o chamado é a restauração, o conserto, a aliança. Jeremias foi esbofeteado, Jeremias foi jogado na cisterna, foi desacreditado, não entenderam as profecias de Jeremias, mas Jeremias permaneceu firme porque tinha um propósito. Então, lendo isso, o Espírito Santo me visitou e me trouxe à tona uma palavra muito gloriosa e simples. Eu vou falar que nem Jesus, simples. Está lá em Marcos capítulo 3, onde nós lemos, fala de um personagem que foi vocacionado para servir o ministério. Quem? João.
esse João que nós conhecemos aqui, olhe para mim, esse João que nós conhecemos aqui, não é o João que depois de ter a experiência da convivência com Jesus, de ser regulado por Jesus, orientado por Jesus, depois é aquele João que a gente conhece como João do amor, aquele que na cruz do Calvário, Jesus disse: Maria, eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. Eu coloco a minha casa, aleluia, na confiança de João. Não, esse João aqui já está sendo João, pastor Lécio, transformado, e após o Pentecostes é que foi transformado mesmo, porque é aquele João que escreve carta, é aquele João que tem visão, é aquele João que padece pelo propósito. Mas a gente precisa também entender que houve uma fase na vida de João que foi chamado, foi selecionado para o ministério, para servir, mas veio com algumas coisinhas que Jesus reprovou. E quando eu estava lendo e pedindo orientação ao Senhor, o Senhor falou comigo que mesmo sendo escolhido para um chamado, não vamos de todo jeito, tem coisas que tem que ser tirada de nós. E quando eu li isso aqui, João, filho de Zebedeu, você sabe, tinha um homem influente de embarcação, que tinha lá na área da pescaria. E você sabe que João, irmão de Tiago, filho de Salomé, conhecido como filhos do trovão, João foi chamado, foi alistado, foi escolhido entre uma multidão. Mas João precisava entender que o fato de ser escolhido não quer dizer que está pronto. Agora vai ser esvaziado de tudo que ele aprendeu, para ser completado pelo que o céu tem para ele, o Espírito Santo. Porque todos nós, obreiros e irmãos, que fomos chamados pelo Senhor, passaremos por aquilo que chamamos processo da transformação. E o processo, pastor Lécio, da transformação, ele tem um tempo. E se a gente burlar esse tempo, a gente acaba que nem aqueles crentes, 40 anos da igreja, dando problema e dizendo: eu sou assim, vou morrer assim. Esse aí pulou o tempo da transformação. Mas quem entende o tempo da transformação, o inimigo vai catucar ele, porque sabe que ele era um homem brabo, mas ele está no tempo da transformação. Ele vai dizer: eu vou entregar tudo ao Senhor, porque Deus está tratando comigo. Ela falava coisa que não media as palavras, mas porque entende o tempo da transformação, eu vou fechar minha boca, porque eu tenho um advogado e ele, aleluia, resolve as minhas causas. E o tempo da transformação tem um período, e se a gente não aproveitar esse período, a gente fica militando, dando dor de cabeça a pastor, a ministério, a dirigente, porque não sabemos aproveitar. Não viemos, a igreja, me permita, a igreja ela não é inclusiva, a igreja é transformativa. A igreja não é igreja de inclusão, a igreja é um lugar de regeneração. Você entra aqui cheio das mazelas, mas o evangelho tira os carrapichos. A palavra de Deus que vai como a espada, vai lapidando, vai tirando, vai cortando. Daqui a pouco tu estás uma bênção na mão do Senhor. Quantos aqui foram transformados e estão sendo transformados pelo evangelho? Aleluia, eu já sinto, irmãos. Aleluia. Tem uma presença aqui diferente em nosso meio. Então João, ele entendeu que ser selecionado por Deus, ele vai com o conceito dele, ele vai com a mente dele, ele vai caminhar com Jesus, pastor Laércio, com o que ele entende, as probabilidades. E eu aprendo desde os tempos da igreja primitiva. Me permita, que ter um vereador dentro da igreja é bom, ter um teólogo melhor ainda, ter um doutor, isso é bom, pastor Laércio, ter empresário é bacana, mas a igreja não chegou onde chegou por causa de política e diploma, chegou por causa do nome de Jesus, que há poder. Levanta e anda, recebe, seja liberto. Eu estou no EBO e eu vou falar, posso falar?
Você pode ter todo o PhD, é bom, meu amado, mas você precisa entender que aqui dentro não é a tua probabilidade, não é a tua faculdade, é o que o Espírito Santo determina para a igreja. Então deixa eu dar a primeira injeção do céu. Para com isso de tentar explicação. Porque o pastor fez isso, porque o pastor tirou fulano, porque o pastor levantou ciclano. Eu sei que tem hora que nem é a nossa vontade, é o Espírito Santo de Deus que desce e diga: ou é do meu jeito ou é do teu jeito. Se for do teu jeito está errado, mas se for do meu jeito, pega na mão do teu irmão e diga para ele: entenda, meu amado. Diga para ele: entenda, meu amado. Aqui é do jeito que o Espírito Santo quer. Aqui é a vontade dele. Tu pode até não entender, mas glorifica. É como reprevaraste miomacia. Porque fica, eu vou entrar, tenha calma, porque fica, eu estou falando do alistamento de João, porque fica umas pessoas que nem ora, nem é espiritual. Paulo diz assim: quem é carnal não vai entender as coisas espirituais. Tem crente que não ora, não vem para a consagração, não vem para o trabalho de oração, não chega cedo para dobrar o joelho, aí quer entender o que está acontecendo na igreja. Vai perguntar a ele, minha amada, porque aqui na Campos do Jordão é ele que dá as diretrizes. Quem acredita nisso, levante a sua mão e adore a Ele. Aleluia. Então, aliás de murmurar, meu amado, vai orar. Tem coisa, pastor Lécio, me permita, meus pastores, tem coisa que a gente faz, que a gente fica em contrito com Deus, porque nem a gente está entendendo porque Ele quer fazer. Mas a minha vocação é aceitá-lo. Por isso que Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É entender que as minhas probabilidades não se comparam à vontade soberana dele. Porque tem coisa que ele faz, realmente, aqui eu vou quebrar uma fábula religiosa. Tem coisa que ele faz que nem sempre ele vai explicar a mim, porque ele não deve explicação a mim. A minha vontade como servo é aceitar, porque a vontade dele é perfeita, é boa e agradável. Então, diáconos, dirigentes, obreiros, quer ter sucesso, seja regido por ele. Seja regido por ele. Quer ter sucesso no seu trabalho espiritual, seja regido por ele. E aí, para ser regido por ele, não é como os amuletos que pregam hoje aí: eu não tenho compromisso com nada, mas Deus fala comigo. Não, Deus não fala com desobediente, irmão. Não entra na minha cabeça, não. Não entra na minha cabeça, não. Gente tendo visões celestiais, entre aspas, revelações, mas não vem para um EBD. Obreiros querendo pregar, querendo ser cheio, mas não vem para um culto de doutrina. Me desculpe, a sua probabilidade daqui nada influencia. Aleluia. João foi chamado para servir. Aí João: entretanto eu fui escolhido. Vamos caminhar, Jesus, porque eu sei de muita coisa, eu conheço a região, a geografia. Aí Jesus começa a andar com João. Aí Jesus está só de olho em João, né? Que eu particularmente, quando chega um obreiro perto de mim: oi pastor, porque eu já fico logo cauteloso, porque é propício aí dar uma direção errada, deixar um problema. Não pastor, porque eu gosto daquele que diz: pastor, vamos orar? Eu tenho até uma opinião, mas vamos ver o que Jesus quer para dizer para aqui. Aí João está andando com Jesus. Aí João: que maravilha, eu fui selecionado, eu faço parte do ministério. Aí João compra o melhor terno, o melhor sapato, conjecturando. Outro dia de hoje, compra a melhor roupa. Aí chega João na igreja.
paz do Senhor. Tem gente que está tão empolgado que se ele entrar, ele não pode tocar em ninguém. Parece Jesus entrando, né? No toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Ele vem todo. Mas eu não entendo, porque Jesus ensinou. Jesus deixou seu trono de glória para quê, irmão? Para servir. E a preparação dos apóstolos e a igreja primitiva foi só num foco: servir. Por isso que Paulo diz: procurai dar honra mais aos outros do que a você. É servir. Não tem como, é servir. Mas João vem dizendo: eu sou obreiro. Ele tinha 5 mil na praia, mas ele me escolheu. Vamos, Jesus, porque eu conheço. Aí Jesus dá de cara no primeiro problema de João, que quem é chamado para um propósito não pode ter isso no seu chamado. Vamos aprender? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 9, versículo 4. Nada melhor do que a obra para lapidar um bom obreiro. Lucas capítulo 9, versículo, veja aí, irmãos. Lucas 9. Não, me permita, irmão, me desculpe. Lucas 9. Vamos lá. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, quando Jesus ele não é recebido. Me lembra aí, irmão, fugiu aqui da minha Bíblia, eu anotei tão direitinho, irmão. Aqui é Lucas mesmo, irmão. Desculpa. Quando ele não é recebido pelos samaritanos, voou aqui meu papel. 9:51, não é isso? Tá certo aí? 9:51. Está certo aqui. O que é que acontece aqui, irmãos? Jesus não é recebido pelos samaritanos. Jesus foi lá levar a palavra. Resumindo, os samaritanos botou ele para fora. João, quando viu aquilo, olha para mim. João, quando viu aquilo, João disse: não vão receber a nós. Aí o que é que João vai fazer? Mestre, eles escorraçaram, botaram a gente para fora? Não. Vamos orar. Está aí, Lucas 9 e o verso 54. Diz assim: e os discípulos Tiago e João, vendo isso, eu vou falar de João, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Aí Jesus vai olhar para João e vai dizer: voltando-se, porém, repreendeu e disse: vós não sabeis que espírito sois? Porque João veio alistado para o ministério. Aquilo que eu falei, na cabeça de João, eu sei, filho do trovão, homem brabo. Aí o primeiro embate do ministério, qual é o embate do ministério de João? João não aceitou a oposição ao ministério de Jesus. João é aquele crente dos dias de hoje que para ele tudo tem que ser fácil, light. Ninguém pode falar mal dele, ninguém pode inventar mentira com o nome dele, ninguém pode fazer cara feia para ele, ninguém pisa no pé dele, porque tudo tem que estar fácil, tudo tem que estar light, tudo tem que ser nas mil honras, tudo tem que ser aplaudido. Mas quem serve ao ministério de Jesus tem que aprender a primeira coisa: se Jesus sofreu oposição, tu também vai sofrer, irmão. E crente que não sofre oposição, ele cai. E o que tem de uma demanda por aí, que não aguenta um apertinho, já corre. Mas quem é chamado, aleluia, quem é escolhido para um propósito,
pode levantar a oposição que for. Quer vencer ela, obreiro? Trabalhe, sirva. Pode falar mal de ti, pode te xingar, pode não gostar da tua mensagem, pode fazer cara feia, mas isso é sinal de que se eles se levantam, Deus está com você. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: quer vencer a oposição, meu irmão? Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Quanto mais falam de ti, mais trabalhe, porque a oposição vai cair. Mas hoje estamos numa época que tem obreiro que não quer aguentar mais nenhuma repreensão. Se chamar para um ajuste, pastor, me dê minha carta, estou indo embora. E tem os piores. Posso falar, irmão? Diga amém. Posso falar, pastor? Estou na sua bênção. E tem os piores, que se for orientado, ele sai, monta uma patota, vamos trabalhar contra a obra. Mas eu tenho uma palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vou dizer de novo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto tu trabalha na obra, o teu Deus te dá proteção. Quem glorifica Ele aqui? Pastor, e tem que ter. Obreiro sem oposição tem alguma coisa errada. Dirigente, auxiliar, quem não tiver oposição, veja aí qual evangelho você está servindo. Porque se não houver oposição, a gente não ora, irmão, a gente não se consagra. Mas quanto mais a oposição se levanta, mas busque ao Senhor, Ele te defenderá. Um dia uma irmã chegou na igreja e disse: pastor, eu vou ficar aqui na igreja mais não, estou indo embora, aqui tem muito problema. E qual é o lugar que não tem, queridos? Todo lugar vai ter um problema, porque é um amontoado de gente, de cabeça, amontoado de tanta gente, que se nós entendemos realmente a mente de Cristo, a gente não se cumprirá, não entrará nesses ventos. Mas toda a igreja tem problemas. Os apóstolos sofreram com os problemas. Quem não lembra, a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios, não me falha a memória, capítulo 1, tinha um grupinho lá que era um problema para Paulo. Quem não lembra, a igreja lá também em Coríntios, capítulo 3, tinha uns contendeiros lá que era um problema, uns invejosos. Lá no capítulo 6 de Coríntios, tinha uns crentes lá que botavam um ao outro na justiça. Falou de mim, vou te processar. Processo de crente, irmão, é joelho no chão, é face no pó. Conta pra ele, pastor, e se eu contar para ele, tem resultado? Tem. O salmista disse: ele prepara um tribunal no meio do deserto, julga a minha causa. Sabe o que ele está dizendo? Quando tu entregar para mim tudo, eu julgarei a tua causa. A igreja de Éfeso tinha um problema. A que Paulo fundou, a igreja lá no capítulo 20 de Atos, os irmãos perderam o amor. E lá a igreja de Tessalônica diz que tinha uns camaradas lá que não gostava de trabalhar não, pastor Léo, queria viver da obra. Não, que foi pregado aqui que Jesus vai voltar, então a gente vai ficar aqui dentro da igreja, porque a qualquer hora ele volta. Paulo disse: vai trabalhar. Agora deixa eu dar um apertozinho aqui, toca do lado desse irmão que está do teu lado e diga para ele: faça a sua parte, viu?
Se Deus não lhe chamou para lhe sustentar pela obra, vá trabalhar. Mas no dia que Ele lhe chamar, Ele vai cuidar de você. Mas enquanto isso, vá trabalhar. Não, pastor, porque agora eu sou diácono da igreja. Aí deixa a esposa sem roupa, os filhos sem biscoito. Por isso que Paulo ensina tudo com decência e ordem. Porque para nós, obreiros, precisamos entender que o nosso ministério começa dentro de casa. Então deixa eu dar um alerta aqui para quem já é e para quem almeja o episcopado. Segure a rédea da sua casa, viu? Porque a pior coisa é um obreiro que é aprovado, mas a esposa é a desconstrutora do ministério dele. Não, pastor. Ai, irmão, eu vou falar. Eu amo a obra do Senhor. Eu sou da obra. E a esposa dele envolvida em contenda, em fofoca, em disse-me disse. Todo grupinho ela está envolvida. Vá primeiro regular sua casa, minha amada, meu amado, para depois o Senhor abençoar o teu ministério. Simão dizia: trabalhar não, eu vou ficar na igreja, Jesus vai voltar. Queria ficar sendo sustentado pela obra social. Paulo disse: não, vai trabalhar. Ele vai voltar e lá no trabalho ele vai te encontrar também. Porque eu entendo que Paulo também está dizendo: para ser um obreiro, cuide da sua casa, cuide da sua esposa. Tem irmão, me permita, eu tenho que falar isso aqui, pastor. Tem irmão que se o pastor chegar: poxa, pastor, com todo respeito, o senhor tá bonito, que coisa elegante. E a mulher faz 6 meses que não dá um elogio. Essa semana eu apertei um obreiro lá e disse a ele, já observando na hora de terminar o culto, eu disse, lá ensino, os diáconos é o primeiro a chegar e o último a sair. Aí teve um diácono que ficava, a mulher dele. Aí eu chamei ele: quando sua esposa for para casa, largue tudo e acompanhe ela. Pegue na mão da sua esposa, vá para casa, mesmo que ela não queira ficar. Mas pastor, acompanhe sua esposa. Que negócio é esse? Do diácono está indo para a igreja e a mulher vai sozinha nos becos, nas vielas. Não, vá para sua esposa. Ele olhou para mim: posso? Vá, se ela quiser ir embora, até o dia que Jesus tratar com ela, acompanhe ela. Fica aqui não. Porque Paulo disse a Timóteo: seja exemplo para os fiéis no tratar. Você está pensando que a igreja não aprende do jeito que você também trata a sua esposa? A igreja também vê. Me permita, tem irmão que aqui em cima é labachura e labachéria, e em casa grita com a mulher, grita com os filhos, trata todo mundo mal. Jesus vai te pegar. Eu estou sentindo uma autoridade aqui para falar. E ainda digo mais: você que gosta de incitar o seu marido, se você não parar, Jesus vai lhe pegar também. E você, marido, que diz: se me aperrear, eu levanto a mão. Eu quero profetizar: vai dar um derrame do teu lado direito, mas tu não toca nela. Adaraste homem, Camatúria, quer fazer, quer pregar, quer ter o Espírito Santo, organize a casa. Jeremias. João não aceitava oposição e disse: vamos orar para queimar fogo. Jesus olhou para ele e disse assim: camarada, que espírito tu sois? Quem foi escolhido para o propósito não pode ser rancoroso, não pode ser vingativo, não pode ser alguém com malícia. A pior coisa é obreiro malicioso, é obreiro com traição no coração, com divisão. Mas Jesus vai soprar tudinho, mas não prevalece, não prevalece. Oh meu Deus, eu vou correr aqui dentro. Não prevalecerá. Ah, pastor, eu tenho uma
a promessa de pastorear. Tu nem diácono consegue ser leal ao teu pastor, tu vai ser leal à igreja do Senhor. E eu tenho um recado do céu. Se você é escolhido por Deus para um propósito, assim diz o Senhor: saia dos grupinhos, saia das reuniões, feche a porta da tua casa para essa cambada que fala mal de pastor, fala mal de ministério. Jesus vai pegar. Eu posso ouvir glória a Deus aqui? Eu posso ouvir glória a Deus aqui? Eu posso ouvir glória a Deus aqui? Adore a Ele aqui. Larga fora esse rancor. Joga fora. Jesus disse: João, de que espírito tu sois? Eu não fui chamado para isso. Aí ele diz mais embaixo: eu fui chamado para restauração. Como você quer ser uma bênção? Como quer fazer o teu ministério fluir como rios, se tu não consegue nem pedir perdão? Tu não consegue nem reconhecer que tu está errado. É porque tu não lê Bíblia. A Bíblia me ensina: quanto mais humilhado, quanto mais pisoteado, mais Deus vai me exaltando, mais Deus vai me exaltando. Jesus disse: João, de que espírito tu sois? Fosse chamado, mas não tem o mesmo espírito. João baixa a cabeça, entende que para atender a vocação tem que ter um coração sincero, tem que ter um coração limpo, tem que ter um coração honesto. Você está pensando que Deus não vê, não? Pai, com todo respeito, Pai do Senhor, meu pastor. Isso é com qualquer irmão na igreja. Pai do Senhor, pastor, amém. Serve não. Aquele homem é vazio. Lá em Mateus diz que naquele grande dia até as palavras fúteis você vai prestar conta. Tinha 2 camaradas que deu tanto problema a Paulo, porque não entendia que a obra é a vontade de Deus e não a consciência humana. Que Paulo, pastor, se aborreceu. Isso aqui eu boto a mão na cabeça, porque se a gente como pastor fala isso hoje, o irmão vai chamar até para briga lá fora. Paulo pregava e tinha 3 camaradas que criava a distorção naquilo que Paulo ensinava. Paulo orientava: irmão, eu quero o relatório do culto, eu não vou poder estar no culto, eu preciso do relatório. Aí eles ensinavam lá os irmãos: não precisa de relatório não. Para que tu vai pedir ao pastor para ir do céu? Para quê? Aí Paulo se encheu tanto que Paulo chegou a hora e disse assim: eu entrego vocês na mão de Satanás. Será possível? Hermineu, Alexandre e Fileto. Porque se você não entender o propósito de Deus, você vai ser lançado fora. Paulo lançou: eu entrego vocês na mão de Satanás. Olha a gente dizer isso para um obreiro hoje. Às vezes a gente tem que calar, que não pode nem dar uma cacetada santa, porque senão o irmão fica com raiva, passa 6 meses sem pisar na igreja. E tem aqueles que nem convicção do chamado tem. Ah, me botou na escala, não é? Não dizimo mais. Não é obreiro, não foi chamado. Me permita, é obreiro Shopee. Mas quem foi chamado, aleluia, para sofrer, pode ter até ser injustiçado, mas ele está cumprindo o papel dele como obreiro. Porque eu sirvo ao Senhor, eu respeito o ministério e a liderança, porque eu sei que a bênção vem pelo pastor da igreja. Quer ver?
Pastor, tinha 3 pontos aqui, mas não vai dar para falar. Vou segurar aqui. Quer ver uma coisa? João Batista um dia chegou de Jesus e disse assim: esse aqui é o Cordeiro. Jesus passou pela tutela de João Batista. Jesus sai propagando o ministério. João Batista é preso por Herodes. Aí a cabeça de João Batista entra em conturbação. Aí João Batista chama 2 camaradas, 2 obreiros, e vai lá ver se Jesus é aquele que eu falei. Aí lá vai João, os 2 atrás de Jesus. Quando Jesus chega, está lá Jesus com a multidão. Aí eles: ó, João Batista está preso, mandou a gente vir para saber se tu é aquele obreiro ainda, se tu ainda é fiel, se tu ainda faz a obra. Aí Jesus olhou para João Batista: vê só, viu? Olhou para os 2 e disse assim: vem cá o cego, veja. Vem cá o enfermo, seja curado. Vem cá o morto, seja ressuscitado. Aí eles estão olhando. Aí ele disse: vai lá, volta para João Batista e diz a ele que eu ainda permaneço mesmo daquele que ele ungiu. Eu ainda permaneço mesmo com aquele que ele botou a mão. Pergunta para esse irmão que está do teu lado: tu é o mesmo na ausência do pastor? Quem está de fora vendo aquela cena está dizendo: ele vai falar mal de João Batista. Aí Jesus olhou e disse: quem vocês vieram ver? Uma cana trilhada, um profeta? Eu vos digo que nascido de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Aqui não tem briga ministerial. Se ele diz que eu sou, eu digo que ele é maior entre os homens. Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão e diga para ele: não fale mal de mim, meu querido, que eu não falo mal de você. Vamos somar com o reino. É inadmissível. Eita, estipulei o tempo. Eu ia falar aqui também sobre a oposição. Eu ia falar também aqui que João Batista, que João, o discípulo do amor, era partidarista. Quando viu um homem pregando, João disse: vimos um homem, quer que proibemos? Jesus disse: não proíba, porque no ministério não pode ter grupo, patotinha. No ministério não pode ter a panelinha. O Senhor trabalha nas multiformas, nos dons variados. Não é porque eu não prego que nem meu companheiro que Deus tem que abater ele e me honrar. Continua pregando, meu irmão, porque quanto mais Deus fizer na tua vida, eu me alegro. Espírito de ciúme tem que cair por terra. Diga para teu irmão: se Deus te usar mais do que eu vou ficar feliz, meu amado. Dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar a Jesus. Eu quero é que o reino ganhe com isso. E por último, não vou entrar em detalhes, já passei do meu horário. Esse aí está lá em Marcos capítulo 9, versículo 38. João era partidarista, aquele obreirozinho que acha que Deus só faz naquele grupo. Não, meu amado, quando ele quer, ele usa até o porteiro. Você pode ter a melhor oratória, mas quando ele quer fazer, ele pega aquele irmãozinho que nem terminou o 2º lugar e fala: promove, promai. Jesus usa ele e o poder cai. E o terceiro, Marcos 10 e 35. João era egoísta, queria os melhores lugares. E disse a Jesus: quando tu chegar na tua glória, me coloca à tua direita e meu irmão à tua esquerda. Jesus olhou para ele: ó, comer do pão tu come, beber do vinho tu bebe, mas sentar à minha direita não compete a mim, compete ao Pai. Então tu já quer chegar e sentar na janela, João? Vai fazer a obra primeiro, vai servir. Se ele te escolher, é ele que vai sentar. Diga para teu irmão: se ele te escolher, ele vai te sentar. Mas enquanto ele não te senta, vai trabalhar, João, vai trabalhar. Diga glória a Deus. Pastor, eu vou parar, senão o senhor não me chama mais. Deus abençoe. Vença a oposição trabalhando. Se eu puder te dar um conselho, eu aprendi isso dentro da minha casa. Eu fui o único da família. Família eu abranjo até a dos meus avós, que Deus me escolheu para ser um batista. Mas quando Deus escolhe, Ele testifica. A minha preocupação era a religiosidade da minha casa. Deus disse a mim: eu vou te guiar por caminhos, e
e dos teus cuido eu. Hoje em dia eu tenho meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios que frequentam a igreja que eu pastoreio, pregam, dá lugar, falam, porque quando Deus tem chamado, Ele confirma. Mas aprendi dentro da minha casa que a melhor forma de vencer os opositores é trabalhando. Tem dia que você vai pregar com o coração doendo, mas pregue que Jesus é bom e Deus é fiel. Tem dia que vão te olhar querendo te atemorizar. Olha para o relógio e prega teus 40 minutos dizendo que Jesus é grande e faz. Porque quanto mais você servir e trabalhar, Ele jogará toda a oposição por terra. Quem crê nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. Breve no